Conversando, a gente se entende. Vida saudável. Aprenda a viver melhor com as nossas dicas de saúde. De saúde. De saúde. 11 horas mais 35 minutos, vamos seguindo então com o programa Voz dos Associados aqui pela Rádio Fonte de Vida. E agora com o nosso quadro Conversando a gente se entende, com a participação muito especial aqui do Dr. Fábio Araújo de Sá, que já está por aqui para a nossa conversa, para o nosso bate-papo desta quarta-feira, hoje dia 5. Bom dia, Dr. Fábio, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, meu amigo, bom dia, ouvintes, é uma honra estar aqui. Uma bênção a dona Anita, mamãe lá em Caputira, pela qual eu cumprimento toda a família. Um grande abraço a todos aí. Quero agradecer também os amigos que ontem reunimos aqui no restaurante Bonatávola, alguns médicos, para a gente bater um papo. Discutimos uma palestra sobre diabetes. Semana passada foi em Caratinga com os médicos de lá e ontem nós tivemos a honra de conversar com os médicos daqui. Então isso é muito bom, a gente ter essa aprendizagem contínua, essa troca de conhecimentos. E vamos hoje para mais um dia e aquele bate-papo sobre saúde. Muito bem, e hoje, o tema de hoje, nós vamos estar conversando aí sobre o refluxo. Sim. Então vamos falar dos sintomas e também das formas de tratamento desta doença. Doutor, o que é o refluxo gastroesofágico? Esta é a pergunta para a gente abrir então o nosso bate-papo de hoje. É isso aí. Pois é, o refluxo todo mundo sempre, é um tema muito comum. Muitas pessoas falam, eu tenho refluxo, meu menininho tinha refluxo quando novo. Mas antes da gente passar exatamente para a definição de refluxo propriamente dita, é importante a gente explicar algumas coisas antes. Olha só, o refluxo gastroesofágico é uma condição em que o conteúdo do estômago, ele faz o caminho inverso e acaba retornando para o esôfago, né? Então, em vez de descer do esôfago, da boca, esôfago, né, que é o tubo que leva a comida da boca até o estômago, ele volta. O problema ele é mais comum após os 40 anos de idade, mas pode acontecer sim, em diversas fases da vida. Vamos entender por que isso acontece, caros ouvintes. Olha, o esôfago é um dos órgãos do sistema digestivo. É um tubo muscular oco com 3 centímetros de diâmetro e mais ou menos 25 centímetros de comprimento. Ele possui 2 válvulas, que a gente chama de esfíncteres. Essas válvulas, uma na parte superior, junto com a faringe, e outra lá embaixo, perto aonde comunica com o estômago. Então, acontece o quê? Essas válvulas, elas podem falhar. Então, aquele conteúdo do estômago que era para ficar lá embaixo, que senão toda hora que a gente deitasse, virar as cabeças para baixo, voltava tudo, né? Então, tem que ter uma válvula. E essa válvula começa a enfraquecer, ela começa a ficar fraca. É muito interessante que toda vez que a gente mastiga e engole um alimento, ele passa pela faringe. E para entrar no esôfago, o esfíncter esofágico superior se abre. Então vai abrir, aí a entrada do bolo alimentar, né, vai continuar o caminho até o estômago, aonde que vai correr a digestão. Uma vez que o pessoal fala, vai fazer o quilo, né? Uma vez que o bolo alimentar chega ao estômago, o esfíncter esofágico inferior fecha, para evitar que o suco gástrico e todo o alimento volte, né, para o esôfago. E isso vai provocar irritação, porque quando você cai, ela precisa do ácido, que parece uma solução de bateria, o ácido clorídrico, que é justamente para digerir, né, para fazer isso. Então, muitas vezes acontece o quê? Durante essa crise, né, de refluxo gastroesofágico, olha porque eu estou falando, ó, gastro, estômago, esofágico, esôfago. Os alimentos e o suco gástrico fazem o caminho inverso e retornam para o esôfago. Quando esse processo se torna crônico, acontecendo direto muitas vezes, significa que a pessoa desenvolveu uma doença chamada doença do refluxo gastroesofágico. É uma das principais patologias digestivas que afeta 12 a 20% da população brasileira. Eu já falei, ela comete ambos os sexos, mas é mais frequente quem tem mais de 40 anos. Olha bem, e o refluxo ele pode ocorrer em até 60% dos lactantes. A criança que está amamentando, que o pessoal, tanto que, né, acabou de amamentar, a mamãe põe o menininho assim para arrotar, exatamente, né, erucção. É justamente isso. Por quê? Porque essa válvula dele ainda não é muito competente, ele não tem bem desenvolvimento. Então é muito comum
nessa idade, né? Geralmente, cerca de 7 semanas de vida já começa a ter isso. E a condição pode ir até 3 meses, até 4 anos de idade. Isso até então é fisiológico, aquela criança que gorfa, né? Vou dizer assim, entre aspas, essa palavra de uma forma mais popular. Então é exatamente, agora, daí pra lá, aí ela passa a ser patológica, aí passa a virar doença, não é verdade? É isso aí. Na criança é comum, mas já no adulto já é uma doença. E pode acontecer, às vezes uma alimentação meio copiosa, muito gases, ou ele pode acontecer. Com relação também à alimentação, existem alimentos que podem causar isso. Isso, que aumenta o refluxo, nós vamos ver muitas vezes o hábito da pessoa comer e deitar. Isso ninguém devia fazer no máximo 2 horas depois, então no mínimo 2 horas depois. Se você jantou, por exemplo, 6 horas da tarde, tem gente que janta 10 horas da noite e vai deitar. Sim. Então ele vai forçar, até por questão de gravidade, ele vai forçar essas válvulas e vai começar a voltar o alimento. É o mesmo jeito, você pega uma garrafa d'água e enche ela no meio. Vocês estão me ouvindo aí, dever de casa, ó. Coloca a água até no meio, deixa ela em pé. Agora, se você virar, você pode ver que a água vem cá para a boca da garrafa. É exatamente isso que acontece no organismo da gente. Aí pode causar esse problema aí, né, doutor? Exato. Com certeza. 11 horas mais 40 minutos. Ô, doutor, e quais são aí as causas do refluxo? Ou seja, o que está por trás desse problema, doutor? Olha, existem vários fatores, meu amigo. Muitos fatores podem ser envolvidos nisso. Um dos principais, lá vem de novo, ó, é o sobrepeso e a obesidade. Estudos revelam que uma perda de peso em torno de 5% pode melhorar os sintomas. Olha que interessante. Então quer dizer que uma pessoa que pesa 100 quilos, só dela perder 5 quilos, às vezes a causa já estava aí. Por quê? Porque há uma compressão, né, da gordura. Alimentação, que você falou aqui. A alimentação é um grande outro agente causador desse refluxo. Alimentos ricos em cafeína, alimentos muito gordurosos, bebidas alcoólicas e gaseificadas, cigarro, pode ser agravantes, né? E outros hábitos relacionados à alimentação, como que eu te falei, deitar após alimentar, também é complicado, principalmente aquela alimentação gordurosa. É por isso que eu falo, a pessoa às vezes, não estou falando mal do hambúrguer de novo aí não, hein, gente, mas o cara vai comer aqueles hambúrguer muito com gordura, com bacon, e uma Coca-Cola bem gasosa. Sim. E depois deita. Ele tá pedindo. A língua é uma bomba atômica, né? É verdade. Se apertar a barriga desse, tem que sair correndo. É verdade. E alterações também nos esfíncteres, que eu falei, nessas válvulas. Principalmente, pode acontecer, vai ficando fraco. Uma outra coisa que causa isso é chamado hérnia de hiato. Ah, doutor, já ouvi dizer que a pessoa tem hérnia. Hérnia na coluna. É outro tipo de hérnia. A hérnia na coluna é o disco, o amortecedor. Nós já falamos sobre isso, mas vamos voltar. A hérnia de hiato parece quando o ponto de transição, olha bem, entre o esôfago e o estômago, ele desloca. Ele faz com que uma pequena porção do estômago invada a caixa torácica, que a gente tem o diafragma, que é um músculo que separa. Então o estômago tem que ficar na parte de baixo, não é pulmão e coração em cima. E uma parte do estômago sobe. Isso também. E outra coisa, a fragilidade dos músculos do esôfago, que é a perda da força de contração, né? O movimento peristáltico. Ou seja, quando você engole alguma coisa, o esôfago ele vai fazendo tipo uma massagem, ele vai empurrando, né, o alimento para lá para o estômago. Então, quando o músculo também fica fraco, o alimento não é todo levado, é como se ficasse um bocado preso no esôfago ou perto do estômago, aonde volta. E alguns alimentos que não são assim digestivo, né? Podemos dizer assim, pode causar também? Pode. Porque é o seguinte, a grande verdade é por quê? Porque quando você alimenta, acabou de chegar ali no estômago, vai ter o efeito das enzimas, o suco gástrico como um todo, justamente para quê? Para começar a preparar o bolo alimentar para ver a absorção dos alimentos, senão não vão ser absorvidos. Então, tudo que puder alterar isso aí, excesso de ácido, hipercloridria, e agora, olha bem, o que é mais fácil? Quando a pessoa fala, vou alimentar, eu vou pegar uma carne e vou fazer ela cozidinha, bem macinha, olha bem, porque já vai facilitar a digestão. Sim. Agora, se você pega aquela carne mais dura e gordurosa, é lógico que vai precisar de mais ácido, mais bolo alimentar, vai ficar mais tempo. E aí começa a fermentar. É igual aqueles ouvintes que aí da zona rural, né? Já que nós somos da roça aqui, nós podemos falar,
Quem lembra daquelas taxas de engenho, de cana? Sim. Você ia, tinha os alambiques, fazia a rapadura. Me lembro muito bem disso aí. Você ia lá e ficava o quê? Borbulhando, soltando bolha. Exatamente. Teoricamente, dentro do estômago da gente é mais ou menos ali, do jeito que tá. Aquelas bolhas ali solta que gás. E esse gás pode fazer o quê? Dá a pirose, dá o hálito, às vezes até mais forte. Muitas pessoas têm mau hálito por problema de digestão, não é nem problema dentário. Sim, né? muito bem. 11h mais 44 minutos, você acompanha aqui pela Rádio Fonte de Vida a nossa conversa com o Dr. Fábio Araújo de Sá. O nosso tema de hoje, estamos falando sobre refluxo. Se você tem aí uma pergunta, quiser fazer a sua pergunta aqui para o doutor, é do 33 31 56 41, que é o nosso WhatsApp, que você pode estar fazendo aí a sua pergunta. Doutor, e quais são aí os principais sintomas do refluxo, doutor? Pois é o que nós falamos agora da queimação, olha interessante. Os sintomas mais comuns é a sensação de queimação no peito e regurgitação, que é aquilo que eu falei, o gorfar, né, o arrotar. Ou seja, parece que o alimento está voltando, exato, né? É o retorno dos alimentos na boca. Não parece não, é exatamente isso. Porém, tem sintomas que precisam ser analisados. Olha bem, a pirose. O que é pirose? Piros, né, vem do grego lá, fogo. Por isso que tem pirotecnia, show pirotécnico, né? É fogo. Então a pirose, ela é chamada popularmente de queimação. É um ardor incômodo na boca do estômago, que é a parte superior, próxima à junção do esôfago, que pode subir em direção à garganta. Então muitas vezes o paciente já procura o médico, doutor, eu vim consultar porque eu tenho uma queimação no estômago. Ele já fala com você que ele tem pirose. Ó, você tem uma queimação, tem alguma coisa errada. E essa queimação, ela pode dar uma dor no peito, pode dar tosse, muitas tosses que a pessoa, aí doutor, tem uma tosse que não para, eu não fumo, não tá dando febre, e tá tomando xarope, vai na farmácia e tá comprando xarope, vai pode tomar 10 litros de xarope que não vai resolver, porque a causa dessa tosse é o refluxo. Olha que interessante, às vezes dá muito vômito. Tem pessoas que têm dificuldade de ganho de peso, principalmente a criança. Às vezes a criança não está desenvolvendo por causa disso, porque ele não tem uma boa digestão. E pode dar pneumonia, porque quando esse ácido do estômago está ali, é para ficar ali, ele aspira, às vezes deitado, a pessoa vai lá, pneumonia por aspiração, ou seja, parte do alimento, parte daquele ácido que era para ficar no esôfago, ele cai e vai para o pulmão. Agora, olha bem, que coisa interessante, vocês que estão nos ouvindo aí. Eu falei que das coisas principais, vamos falar aqui 2 sintomas principais. Queimação e dor no peito. O que a pessoa, quando dá dor no peito e queimação, pensa o quê? Imagina outra coisa, o quê? Coração. Exato, o infarto. Pode ser um infarto, Pode ser um infarto. Sintomas de um infarto. Olha o perigo. Então tem pessoas que têm refluxo, já sabe que tem. Ah, não, eu tô acostumado, dá essa dor no peito e a queimação. Agora, toma cuidado, que às vezes você tem que saber distinguir isso. Sim. Então, a gente, quando é recém-formado, o estudante, passava muito aperto, porque às vezes a pessoa chegava para perto da gente, e o estudante era doido para ver o infarto, né? Não que queria ver o cara morrer, queria ver o infarto para aprender, para salvar. Aí o cara chegava, eu tô com a dor no peito, a gente fazia um eletro correndo, não sei, pá, agora tem um infarto para eu prender, para não deixar. Aí você olhava tudo normal, falei, sabe, o que é isso? Você ia ver refluxo. Aí vinha aquela cara, lembrar que a gente queria que o cara... Sintomas parecidos, não é. Você entendeu? Isso é importante a gente deixar claro aqui. Ficar muito atento, né, com relação a isso aí, é verdade. Muito bem, estamos aí então conversando com o Dr. Fábio Araújo de Sá com esse assunto aí. Se você tem a sua pergunta, pode fazer no 33 31 56 41. Doutor, e como que é feito esse diagnóstico? E como nós podemos realmente saber aí se a pessoa tem a doença do refluxo ou não? Pois é, olha que interessante. Primeiro que é importante a gente diagnosticar, né, diferencialmente, para evitar outras doenças como essa que nós falamos. Para a gente fazer um bom diagnóstico do refluxo, a gente tem que levar em conta os sinais clínicos, é o que eu falei. Perguntar como é que é essa queimação, se a pessoa fuma, ela tem hábito de comer e logo depois deitar. Às vezes, a anamnese bem feito, bate-papo com o paciente, você já praticamente fecha o diagnóstico. Agora, muitas vezes a gente precisa de um exame chamado endoscopia digestiva alta. E também tem um outro exame chamado, não muito comum assim no dia a dia, que é o pH-metria esofágica, ou seja, você vai medir a acidez do esôfago, né? Mas a endoscopia é muito importante, porque muitas vezes a pessoa que já tem esse refluxo, na endoscopia você pode ver, às vezes ele já tem até uma gastrite, uma úlcera, tem que tomar cuidado, a hérnia de hiato e outras patologias. Então, na dúvida, vamos fazer uma endoscopia bem feita que vem fechar e selar o diagnóstico com mais certeza ainda.
Muito bem, 11 horas e 49 minutos. Você pode fazer a sua pergunta, se você tem alguma dúvida ou quer tirar alguma dúvida também, pode mandar aí o seu recado aqui no nosso 33 31 56 41. Doutor, como que é tratar aí o refluxo? Essa doença tem cura, doutor? Bem, é interessante. O refluxo, não dá pra gente falar em cura propriamente dito, não existe isso. Mas temos um grande e ótimo controle. Por que eu tô falando? Existem medicações que devem sempre ser prescritas pelos médicos, principalmente para reduzir a acidez do estômago. Agora, pelo amor de Deus, gente, a pessoa tá ouvindo a gente e fala, eu tenho um refluxo, eu tenho uma queimação, então já vou chegar na farmácia e falar, moço, me dá um remédio aí para reduzir a acidez do meu estômago. Cuidado! Por isso que eu falo, medicação, ela tem que ter realmente uma indicação bem feita. Às vezes não é pro tempo todo, né? Vamos falar um nome aqui que a gente não tá aqui pra gente falar mal de produto nenhum. Mas olha bem quantas pessoas usam às vezes o tal do omeprazol e outros parecidos do Zol sem necessidade. Ah, deu uma queimaçãozinha, eu tô tomando. Isso vai alterar. Isso, porque são inibidores, né, do H+, ou seja, vai inibir os íons de hidrogênio que vai diminuir a acidez, ok. Mas se isso for crônico, será que não vai talvez alterar também a absorção de alimentos? Aí a pessoa depois tá com vitamina B12 baixa, tá com anemia, tá com um monte de coisa. Ah, mas por quê? Eu como, lógico, você come, mas você não tem uma boa digestão, não é verdade? Então, muitas vezes, sim, a gente precisa desses medicamentos e também pode ser usados medicamentos para melhorar a motilidade, ou seja, a pessoa alimentou. Lógico que ele não vai falar, eu acabei de comer, já tomei um remédio, já desvaziei, já corri no banheiro. Não, tem que ter um tempo normal desse segmento. Mas o que eu tô querendo dizer? Se você souber pesar, é uma balança. Olha, tá com muita acidez? Vamos diminuir até esse ponto. Por isso que existe vários tipos de inibidor de bomba de próton que a gente fala, o Zol, pantoprazol, omeprazol, esomeprazol, tem um monte desses. Por que existem tantos e com dosagens diferentes? Para cada caso. E outros também, pra gente poder melhorar a motilidade gástrica, ou seja, para esvaziar o estômago, né? Melhorar o esvaziamento do estômago para fazer uma digestão melhor. Tudo isso tem que ser levado. Agora, o tratamento também, ele tem que ser baseado em alterações comportamentais. Por exemplo, se a pessoa, eu acabei de falar aqui, que 5% só de perda de peso já aliviam muitos sintomas. Então, a pessoa que tem refluxo, ela pode tomar remédio para aliviar os sintomas? Pode e deve. Mas se ela não perder peso, esse refluxo não vai sarar. E esse refluxo vai ficar lesando a mucosa esofágica e trazendo futuros problemas. Isso é muito importante. Evitar alimentos que já vão predispor. Então, às vezes, o alimento muito gorduroso, alimentos, às vezes, muito ácidos, naquela fase, a pessoa, mas eu gosto muito de abacaxi, é suco de limão. Mas, minha filha, você está fazendo tratamento para a gente diminuir a acidez. Você está querendo tomar até solução de bateria? Não pode não, ué. Então, não tem jeito, você tem que tirar... Vai continuar o problema, né, doutor? Exato. Não vai minimizar o problema. E muitas vezes a pessoa fala assim, doutor, eu não posso ficar sem comer. Que eu enfraqueço. Lógico, ninguém quer que a pessoa fique sem alimentar direito, não. E doutor, eu sou bom de prato. Eu não adianta comer pouquinho, não. Que Deus abençoe. Tem comida, é bom de prato, Jesus toma conta. Mas então o que você pode fazer pra gente? Fraciona os alimentos. Coma menor quantidade e em períodos, mais vezes ao dia. Entendeu? Então a pessoa fala assim, não, eu só gosto de almoçar e jantar, mas também ela bate um prato que é o tamanho de uma bacia. Aí não tem jeito, velho. Por mais que é bom a gente ver a pessoa alimentar bem, é até bonito, com né? Com certeza. Mas só que nesse caso aí a pessoa tem que ter uma noção. Então ele pode alimentar, depois de umas 2 horas faz mais um alimento, ele vai fracionando. Outra coisa, ingerir líquido durante as refeições. Gente, isso é um hábito que muitas vezes as pessoas têm, não é um hábito saudável. Nenhum tipo de líquido, doutor? Olha, a pessoa presta atenção no seguinte, que é diferente. Se a pessoa fala assim, olha, doutor, mas eu gosto de jantar, almoçar tomando 2 tacinhas de vinho, é líquido, né? Vai até melhorar, vai ajudar. Agora não pode tomar uma garrafa toda. Sim. E outra coisa, e às vezes a pessoa, de novo, esses refrigerantes gaseificados, a gente vê, eu almoço muito em restaurante, você viu a pessoa sentou lá, já pôs aquele pratinho bonitinho que tá escondido até atrás do prato, parece uma serra.
e ele pega um Guaraná, um desse refrigerante aí, Coca da vida, eu tô falando Sim, mal de sim. refrigerante, 2 litros, gente, e toma aquele negócio todo. Você fala assim, vou até sair correndo antes que dá aquele arroto, né? Vai balançar até Pode as até estruturas. explodir, Vai né? explodir. Uma pessoa dessa não tem como. E outra coisa, muitas vezes o líquido em excesso, lógico, você quer um Sim. suco, quer um pouquinho Sim. d'água, mas aquele que toma em excesso de líquido, ele vai diluir o ácido, ele vai diluir essa coisa. Então, até o processo digestivo em si já vai se alterar. Tá mais dificultado, né? Dificulta E de mais. novo, e por último, esse aí dá pra todo mundo fazer. Evitar deitar 2 a 3 horas após a refeição. 2 horas já tá de bom tamanho. Se puder esperar 3, é ótimo. Você que tá aí, mas eu não tenho nada disso, eu gosto de jantar 10 horas da noite, 11 horas, deito e dormo. Olha, se você não tem, você vai ter. É questão de tempo. Porque não é saudável, não é salutar realmente. Mas eu gosto de deitar, tá, então pelo menos vai lá assistir uma televisãozinha, fica mais reto. Agora, deitar pós-alimento, isso é pedir para ter um refluxo mesmo. Muito bem, 11 horas mais 55 minutos, estamos conversando então com o doutor Fábio Araújo de Sá. Esse assunto é muito bom, né, doutor? E acho que a gente, o nosso objetivo aqui é orientar aqui as pessoas que têm aí esses sintomas aí do refluxo, né? Esse é o nosso objetivo e esperamos que a nossa conversa aqui ajude, né, as pessoas que estão aí precisando, né, de ser orientadas. Então esse é o nosso objetivo, estar sempre orientando aí né, dando essas informações, passando as informações para as pessoas que estão acompanhando aí o nosso bate-papo neste momento. Doutor, algo mais a acrescentar com relação aí o refluxo, doutor? Sim. Antes eu só queria, já completando o que você está dizendo aí, agradecer muito a Fundação, a todos aqui que nos estão, né, dando essa oportunidade da gente bater esse papo. Eu, enquanto clínico geral, eu fico muito feliz, porque muitos colegas e muitas pessoas estão assistindo e falam assim, olha, doutor, vocês estão falando de tudo quanto é tema. Você já falou de coração, de fígado, de Parkinson, neurologia, mas é isso que é gostoso. A gente prepara isso aqui com muito carinho, faz parte do nosso dia a dia? Faz. Mas eu e o João, a gente faz isso com muito carinho. Depois ele também, com uma forma muito carinhosa e muito competente, faz edição. A gente está colocando isso aí no podcast, cuidando da saúde. Então a gente tem, sabe, essa grata satisfação e a gente está vendo como é que isso está dando uma repercussão gostosa no sentido de orientar. Muitas pessoas procuram, olha, doutor, aquilo que nós ouvimos lá melhorou a minha vida. E no caso aí, para a gente concluir, eu vou dar umas dicas rapidinhas para prevenir o refluxo. Nós já falamos sobre as mudanças de vida, né? Então vamos lá. Tá fumando? Pare de fumar. Vai melhorar o refluxo? Vai melhorar o refluxo, vai evitar câncer de pulmão, vai evitar infarto. Só o cigarro já podia parar mesmo. Fazer exercícios físicos, sabe? Vem de novo. Vai melhorar o refluxo? Vai. De novo, vai melhorar a pressão, vai evitar o infarto, vai melhorar o LDL, o colesterol. E uma coisa interessante, muitas vezes a gente tem que elevar a parte superior da cama ou do colchão alguns centímetros. Então, olha bem, tem a cama, né? Tem o pé da cama. Então, às vezes, você vai lá embaixo, no pé da cama, e coloca 2 tijolinhos assim, pequenos. Nem pé, não, senão você não para da cama, né? Você vai escorregar. Então, se você levantar um pouquinho, é por isso que eu falei. Isso também ajuda, né? Coloca doutor? a garrafa d'água com meia garrafa deitada. Na hora que você levanta um pouquinho a cabeça dela, você pode ver que a água é do mesmo jeito. Sim. Evita de voltar, né? Muitas vezes a pessoa, só de deitar do lado esquerdo, esse refluxo diminui do lado esquerdo, olha só. E evitar café, bebida com muito gás, bebida alcoólica. Nessa época do inverno aí, ó, chocolate, é uma delícia, Para você que tem refluxo, o chocolate quente, muito chocolate também pode aumentar. Alimentos gordurosos e tomate, frutas cítricas, tudo que dá é acidez. Isso é importante, né? E vamos reduzir a quantidade de alimentos de cada refeição. Então, se você quer alimentar, eu gosto de comer 3 quilos por dia. Então, faz de tempo meio quilo, né? Brincadeira à parte, só pra gente fixar. É isso aí, tá vendo? Então, são dicas, que além da mudança de estilo, fácil para prevenir. O tratamento não é um tratamento complexo, o diagnóstico também não é complexo, mas é uma doença que pode acarretar outras coisas lá na frente, tá vendo? Então, se isso é fácil, primeira coisa para combater uma doença é entendê-la, é conhecer. Se a gente tem conhecimento dessa patologia, junto primeiro com as bênçãos de Deus, a gente chega lá na frente. Muito é isso bem. aí. Deixa eu agradecer aqui o Sebastião Brandão, ele tá mandando aqui falando o seguinte, doutor. Bom dia, muito bom. Estou passando por isso esses dias. Quer dizer, ele tá tendo esses sintomas aí do refluxo. Tá vendo? Aí você tem que fazer o seguinte:
antes de você usar medicamento, você já não está usando, dá uma olhadinha nessas dicas que nós acabamos de falar. Exatamente, é. Se você fuma, você para. Se você está muito parado, você faz exercício. Às vezes, só levando um pouquinho a cabeceira, mudando o alimento. Para todos fazer um teste primeiro nessas prevenções aqui. Olha, doutor, eu fiz isso, não é que melhorou? Que bom aí, ó. Ah, não, mesmo fazendo isso, eu continuo tendo refluxo. O meu caso já vem de muito tempo. Procure o seu médico de confiança, explique esses sintomas. Eu sempre falo, nós temos que aprender a consultar, certo, gente? Muito bem. Muito obrigado pela atenção aí para os nossos ouvintes. Um grande abraço. Semana que vem estaremos juntos de novo com as bênçãos de Deus. Muito bem, doutor. Ah, tem mais colega aí? Eu tô às ordens. Não, tudo bem. Eu tô tranquilo aqui. Não, tudo bem. Ele mandou aqui um áudio, mas acho que, infelizmente, não vai ser possível a gente ouvir aqui o áudio do Sebastião. Ô, Sebastião, obrigado aí pela participação. Obrigado, um grande abraço, Sebastião. Depois obrigado, a gente ouve direitinho e te responde com calma. Exatamente. Suas considerações, então, doutor? Você que está atendendo sempre lá na Casa de Maria. Sim. E também lá no seu consultório. Isso. Sempre à disposição, né, doutor? Nós estamos às quartas-feiras na Casa de Maria, no Centro Médico, né? E estamos também no CADIT, Centro de Atenção Diabética e Telemedicina. Um abraço lá a Celeste, que está sempre também atendendo nossos pacientes com muito carinho. Nós atendemos não só particular, como diversos convênios. Entre em contato. E uma coisa boa, aproveitando, quando vocês passam lá e vê escrito assim, CADIT, Centro de Atenção Diabética e Telemedicina, olha, nós não cuidamos somente de diabetes. Diabetes é um foco que eu dei nos últimos anos, inclusive nós somos palestristas, mas é importante deixar bem claro que eu sou clínico geral com muita honra. E aquela coisa, eu nunca curei ninguém, né? Quem cura é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que a gente não sabe, a gente não tem vergonha de pedir ajuda e de passar para frente, que é assim que a gente tem que fazer uma medicina decente e humanizada. Muito bem, o doutor atende então na Casa de Maria. Quem quiser fazer a sua agenda no 33 21 23 06 26, né, doutor? Exatamente. Obrigado mais uma vez. Um grande abraço e até quarta-feira que vem. Tudo de bom, meus queridos. Fique com a gente, fique ligado na Fonte de Vida. FM, a melhor rádio. A Casa de Maria hoje é uma realidade. O sócio da Fundação Maria Rainha da Paz contribui e os projetos acontecem. Casa de Maria, local de oração e agora com atendimento de profissionais da saúde, psicólogos, psicanalistas, entre outros. Casa de Maria, Rua Dr. Nelson Duarte 34, Centro de Manhuaçu. O sócio tem desconto nos atendimentos com profissionais da saúde. Agende sua consulta no 33 21 23 0626. Casa de Maria, servir com amor como Jesus nos ensinou. Para você que está pensando em viajar, a Coa Viagens tem uma equipe de consultores capacitados e treinados para te auxiliar no planejamento e realização de sua viagem. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 33 33 31 25 19. Acesse nosso site www.coaviagens.com.br. Siga-nos nas redes sociais @coaviagens e venha tomar um café com a gente. Rua Luiz Cerqueira, edifício NIC, Centro de Manhuaçu. Dirigir com consciência é a melhor dica para salvar vidas. Você está pilotando sua moto e seu celular toca. Não atenda antes de parar em um lugar seguro.